Olá pessoal, bom dia. Dando continuidade aqui na nossa função, a gente vai conhecer o gráfico da função. Eu não sei se a gente já comentou sobre isso, mas cada função tem um gráfico específico, tem um tipo de gráfico, ou seja, toda função do primeiro grau, o seu gráfico sempre vai ser uma reta, sem exceção. A vantagem da matemática é essa, que as regras acontecem sem exceção, né? Então, no caso, vai ser uma reta. Na próxima função que a gente vai estar estudando, que é a função do segundo grau, o gráfico vai ser uma parábola e assim por diante, né? Então, voltando ao assunto do gráfico da nossa função, que é a função do primeiro grau, ela sempre vai ser uma reta, né? E essa reta, ela vai passar no eixo do x uma única vez, ela vai cruzar esse eixo uma única vez. Por quê? Quando a gente calcula o zero ou a raiz da função, ó, y igual a x mais b, essa é a função. Quando a gente calcula a raiz da função, quando a gente descobre o x, a gente só consegue descobrir esse x porque a gente anulou a função, a gente falou que o y era zero, não é? Então, o que que acontece? Não sei se vocês observaram que na última lista de exercícios, na correção do exercício número 2, se não me engano, toda a resposta final tinha um par ordenado. Desse jeito aqui, ó. Dois números entre parênteses. Aquilo representava um par ordenado, onde o x era o valor que a gente tinha encontrado quando o y era zero, né? Então, o que que acontece? Todo gráfico da função do primeiro grau, o lugar que passa no eixo do x é o valor da raiz da função. Então, no caso, como a gente calculava e descobria um único valor de x, ó, um único x, existe um único x, porque a função é do primeiro grau. Então, eu posso passar no eixo do x só uma vez. Porque a gente vai ver que na função do segundo grau, a gente vai passar esse eixo duas vezes, porque a gente vai ter duas respostas para o x, né? Então, essa informação que eu estou passando aqui para vocês, ela é muito importante. Por quê? Porque às vezes vem exercícios que tem um gráfico e só quer saber o valor da raiz. Então, qual que é a raiz da função? Qual que é o valor do x da função? É justamente o lugar que cruza o eixo do x. Tá? A gente vai trabalhar bem essa questão de interpretar gráfico, que a interpretação do gráfico da função do primeiro grau ela é muito tranquila, tá bom? Mas vamos lá. Como é que a gente consegue construir o gráfico? A gente já viu que o gráfico da função vai ser uma reta, né? E a gente já aprendeu na geometria que por uma reta passam infinitos pontos, né? Mas para que exista, primordialmente, eu preciso de dois pontos. Então, se eu tenho dois pontos, eu consigo ter uma reta, né? Então, no caso, o que que a gente vai fazer? A gente vai atribuir valores para o x para descobrir o y. Por quê? A gente está falando função, função do primeiro grau. Quando a gente fala função, a gente relaciona com alguém estar em função de outra, não é? E é o que acontece na função mesmo, é chamada função, por quê? Porque o y, ele está em função de x, ele é a função de x. Então, continuando aqui, meninos, fui atender a porta, né? Então, como eu falei para vocês, o y, ele é a função de x, ele está em função de x. O que que isso quer dizer? Que para eu obter o valor do y, eu dependo do valor do x. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai atribuir alguns valores para o x, substituir aqui e descobrir o y. Então, se a gente não atribuir valor para o x, a gente vai conseguir encontrar o valor do y? Não, porque ele depende, ó, y é igual a 2 vezes o valor do x, ou seja, se a gente não tiver x, a gente não consegue descobrir o y. Então, vamos atribuir alguns valores aqui. Como o domínio da função são os números reais e a imagem também são números reais, a gente pode atribuir qualquer valor para o x, né? Só que para a gente padronizar, para a gente eu conseguir corrigir todos os exercícios com vocês, porque vamos supor, eu coloque os valores, o colega coloca outro, cada um coloca o valor, valores diferentes, a gente não consegue corrigir tudo, né? Então, vamos padronizar alguns valores. Então, ó, vamos pensar em menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Aqui a gente pegou todo o lado negativo, como também o lado positivo, né? Alguns do lado negativo e alguns do lado positivo, melhor dizendo. Então, ó,
y vai ser igual a 2 vezes o valor do x menos o 4. Nesse caso aqui, quanto que tá valendo o x? Menos 2, né? Então, ó, 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 com menos 4, menos 8. Então, como é que ficou o par ordenado? Menos 2 do x que a gente deu e descobrimos quem? Menos 8 do y. Desse mesmo jeito, a gente vai fazer com todos esses valores, tá? Eu vou parar o vídeo e vou calcular, porque tá desfocando a câmera. Então, pessoal, voltando aqui, ó. Quando o x vale menos 1, a gente calculou e descobriu que o y vale menos 6, ó. Y é igual x menos 1, y menos 6. Como é que ficou o par ordenado? Menos 1 e menos 6. Quando o x era 0, a gente calculou e descobrimos que o y valia menos 4, e assim fizemos com 1 e com 2, né? E agora, vamos dar uma lembrada na questão do par do plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? O plano cartesiano é um sistema de dois eixos. O eixo deitado, que é o eixo do x, e o eixo em pé, que é o eixo dos y, né? E esse ponto que os dois eixos se encontram é chamado ponto de origem, porque é o começo tanto do x como do y, né? Aí, da origem para frente, a gente vai ter todos os valores de x positivo, da origem para trás, a gente vai ter o x negativo. Da origem para cima, y positivo, da origem para baixo, y negativo. Eu não vou poder me ater muito nessa questão do plano cartesiano, porque isso aqui é um conteúdo que quem está na primeira série do ensino médio já deve ter algum conhecimento sobre esse assunto, tá? Então, continuando com a revisãozinha básica sobre o plano cartesiano. O que a gente marca no plano? A gente marca ponto. O que é o ponto? O ponto é uma coordenada cartesiana. Eu vou chamar de ponto P. Que ponto é esse? Ele é chamado ponto par ordenado, coordenadas cartesianas, tudo isso representa a mesma coisa, mas eu gosto muito de trabalhar com o nome par ordenado. Por que par ordenado? Porque o próprio nome já vai me dar a definição do que se trata. Par, porque são dois, e ordenado, porque tem ordem. Sempre eu vou ter uma ordem. Que ordem é essa? Primeiro eu vou ter o x, depois eu vou ter o y. Sempre o primeiro valor é x, o segundo é y. Isso aqui é um par ordenado. Ó, então, em relação à nossa função, nós tínhamos uma função, atribuímos alguns valores para o x e descobrimos o quê? Pares ordenados, que a gente vai representar no plano. Depois que a gente marcar todos esses pontos, a gente vai ligar esses pontos e vai descobrir o gráfico. Então, no caso, a união dos pontos marcados aqui vai ser o gráfico da função. Então, vamos lá. O primeiro par ordenado, menos 2 e menos 8. Ó, menos 2 e menos 8. Menos 2 para o x, menos 8 para o y. Então, ó, aqui está o menos 2 de x. Eu vou fazer uma marquinha nele. Aqui embaixo está o menos 8 do y. Então, a gente vai traçar uma retinha, duas retinhas, de forma que elas venham a se encontrar. Então, ó. Encontrou, né? Então, aqui é o primeiro ponto. O segundo ponto, menos 1 para o x e menos 6 para o y. Da mesma forma, a gente vai marcar os dois, ó. Menos 1 de x. Menos 6 de y. O segundo pontinho tá aqui. Depois, quando o x é 0, o y é menos 4. Todo par ordenado que uma das partes for 0, o ponto fica em cima de quem não é 0. Nesse caso aqui, o x é 0, então o meu ponto vai ficar em cima do menos 4. Então, outro pontinho tá aqui, ó. Depois, 1 para o x, menos 2 para o y. Então, ó, 1 de x tá aqui. Menos 2 tá aqui. Então, aqui está o quarto pontinho. O último pontinho, 2 para o x, 0 para o y. Quando uma parte é 0, o ponto fica em cima de quem não é
0, que no caso vai ser o 2. Então, aqui, ó. Então, no caso aqui, esse último ponto, ele é um ponto muito importante. Por quê? Quando o x é 2, o y é 0. Se a gente fosse calcular a raiz dessa função, ó, vamos parar aqui e vamos voltar. Y, que é igual a 2x menos 4. Se eu falo que o y é 0, quanto que vai valer o x? Ó, igualei a 0. Quanto que vai ser o x que eu vou descobrir? Vou isolar, tá mais, menos, passou para cá mais. O 2 está multiplicando, passou, dividindo. Então, 4 dividido por 2, 2. Então, quando o x é 2, o y é 0. Então, quer dizer o quê? Que esse 2 aqui é a raiz, ele é o valor do x. Então, tá confirmando aquilo que eu falei para vocês. Em todo o gráfico, o lugar que o gráfico passa no eixo do x é a raiz. Então, essa função tem a raiz 2. Quem que vai ser o gráfico? Vai ser a união desses pontos. Aqui, essa retinha rosa está representando quem? A função y, a caneta ficou igual a 2x menos 4, né? Aí, se eu fosse interpretar esse gráfico, olhando para esse gráfico aqui, sem ver a função, eu consigo ver três coisas. Primeiro, a raiz. A raiz é 2, porque cruzou o eixo do x no ponto 2. O coeficiente linear, que é o número b, aquele número da função que fica sozinho, qual que é ele? Menos 4. Por quê? No gráfico, o lugar que cruza o eixo do y, ó, eixo do y, passou no ponto menos 4, é o coeficiente linear. E olhando para a função, eu sei dizer que o coeficiente angular é positivo. A função é crescente, porque se eu analisar da esquerda para a direita, esse gráfico não subiu? Então, olhando para o gráfico, eu consigo extrair todas essas informações, tá? Vamos para o próximo? Então, voltando aqui, meninos, para o segundo exemplo. Segundo exemplo, a função é y igual a menos x mais 2. Antes da gente entrar no gráfico, vamos olhar aqui. Essa função, qual que é o valor do coeficiente angular? Menos 1, né? Não é menos 1x? Qual que é o coeficiente linear? É o 2, né? Essa função, ela é decrescente, porque o coeficiente angular é negativo. E se a gente fosse calcular a raiz da função? Ó, y é igual a menos x mais 2. Se eu falo que o y é 0, a gente tem que o x vale... Ó, multipliquei por menos 1, x é igual a 2. Então, quando o x é 2, o y é 0. Então, aqui a gente tem o quê? A raiz, né? Então, ó, quando o x é 2, o y foi 0, a raiz da função, né? Então, aqui, ó, vamos guardar essas informações aqui para a gente comparar, para a gente confrontar com o gráfico, né? Então, aqui, vamos resolver o primeiro. Menos vezes menos, mais. 2 vezes 2, menos com menos, mais. 2 mais 2, 4. Então, quando o x é menos 2, o y é 4. Menos 1, menos com menos, mais, né? 1 mais 2, 3. Menos 0 com 2 dá 2. Menos com mais, menos. Menos 1 com mais 2 vai dar mais 1. Menos com mais, menos. Menos 2 com mais 2, 0. Então, aqui estão os pares ordenados que a gente vai marcar, né? Então, ó, vocês lembram quando eu falei para vocês sobre a classificação da função? Quando a função é decrescente, o que que acontece? O menor valor do x, eu vou obter o maior valor do y. Qual que é o maior valor de y que a gente descobriu? Não foi esse aqui, o 4? Não descobrimos ele baseado no menor valor de x? Agora, o maior valor de x é o 2, né? O maior valor de x, a gente descobriu o menor valor de y. Então, quer dizer o quê? Que quando a função é decrescente, o x e o y são inversos. Quando um cresce, o outro decresce. Né? Então, vamos marcar aqui os pontos no plano. Primeiro pontinho, menos 2 para o x e 4 para o y. Ó, menos 2 de x está aqui, 4 de y aqui. Então, aqui está o ponto, primeiro pontinho.
Quando x é menos 1, ó, x menos 1, y3. Quando x é 0, o y é 2. De novo, todo ponto que uma das partes é 0, o ponto fica em cima de quem não é 0. Então, no caso, vai ficar em cima do y2. Tá aqui o ponto. Quando x é 1, o y também é 1. Tá aqui o pontinho. Quando x é 2, o y é 0. Então, o ponto vai ficar em cima do 2. Ó a raiz da função. Agora, vamos unir esses pontos que a gente vai obter o quê? O gráfico da função. Então, aqui, essa retinha aqui representa qual função? Y, que é igual a menos x mais 2. Agora, vamos confrontar as informações. Esse gráfico representa uma função crescente ou decrescente? Decrescente, não é? Se eu analisar da esquerda para a direita, ele não está descendo? Então, a função é decrescente, de fato. Por que ela é decrescente? Porque o coeficiente angular é negativo. Coeficiente linear é o número 2. Cadê ele? Olha ele aqui, ó. É o lugar que cruza o eixo do y. Então, o coeficiente linear, quem que é ele? É o ponto que eu tenho 0 para o x e o y. Então, toda vez que o x for 0, eu vou descobrir o y, que é o coeficiente linear, tá? Meninos, é isso aí, viu? Vamos fazer exercícios para a gente explorar mais essa questão de construir gráfico, de interpretar gráfico. A gente tem muitas informações que a gente pode tirar num gráfico, tá bom? E desculpem aí a qualidade do vídeo, parece que tremeu, ficou azul a tela, não sei o que aconteceu hoje, né? Mas vai perdoando a gente aí, tá bom? Até a próxima.